Alexandre de Moraes prendeu Daniel Silveira. Quero relembrar que ele violou o artigo 53. Eu estou protocolando hoje à tarde violação desses direitos constitucionais. É preciso que haja o quê? Uma comitiva de senadores para entrar, invadir. Eu preciso da assinatura de vossas excelências para que a gente possa dar um freio nesse indivíduo sem freio. Busque apreensão. Já foi longe demais. Ex-presidente das Filipinas é preso por ordem do Tribunal Penal Internacional por crimes ligados à guerra e drogas. É isso mesmo. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso nesta terça no aeroporto internacional Ninoy Aquino, em Manila, em cumprimento a um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por seu papel na guerra contra as drogas. A informação foi confirmada pelo Palácio Presidencial. Duterte, que desembarcou em Manila em um voo da Cathay Pacífico vindo de Hong Kong, onde participou de um evento eleitoral no fim de semana, foi detido pela Polícia Nacional das Filipinas e levado para Camp Crame para procedimentos de documentação. Segundo fontes policiais, ele não resistiu à prisão, mas foi ouvido dizendo: "Vocês só terão que me matar". E MP da Espanha nega a extradição de Oswaldo Eustáquio e desqualifica a denúncia do Brasil. A denúncia representa um revés para Alexandre de Moraes. É isso mesmo. A Justiça da Espanha recusou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, solicitado pelo Supremo Tribunal Federal. A procuradora Teresa Sandoval argumentou que os atos atribuídos ao comunicador não configuram crime no país, mas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. A decisão representa um revés para o judiciário brasileiro e levanta questionamentos sobre a condução de investigações contra opositores políticos no Brasil. O pedido formal de extradição foi enviado pela Embaixada do Brasil em Madrid, em outubro de 2024, embasado em investigações conduzidas pelo STF. De acordo com os autos, Eustáquio teria participado de uma suposta organização criminosa que teria feito ameaças a policiais federais e tentado a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e um golpe de Estado. O jornalista teve a prisão determinada pelo STF em agosto de 2024 e posteriormente se refugiou na Espanha. Felipe Martins quer Moraes, Augusto Aras e delegado da PF em depoimentos. É isso mesmo. Seguindo passos de outros denunciados pela PGR ao STF por envolvimento na suposta trama golpista, a defesa de Felipe Martins, ex-auxiliar de Bolsonaro, indicou 28 testemunhas na manifestação apresentada a Alexandre de Moraes. O próprio ministro e relator e o delegado da Polícia Federal que comandou a investigação do caso, Fábio Chor, foram incluídos na relação de testemunhas. O objetivo da defesa é demonstrar como Moraes está atuando como relator e vítima ao mesmo tempo na suposta trama de golpe de Estado. Os argumentos da defesa de Martins repetem apontamentos da defesa de Bolsonaro e de outros auxiliares e ex-aliados do ex-presidente, que apontaram contradições e situações que afrontariam jurisprudências da corte. O advogado de um dos kids pretos, Jeffrey Chikini, desmascarou Moraes e mostrou como todo o processo é um escárnio jurídico. Aqui está mais um motivo pelo qual o ministro Alexandre de Moraes não pode ser o relator, não pode ser juiz no processo da tentativa de golpe, que o Lula é apontado como vítima, que o Lula é parte. Quem lembra dessa entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu ao G1 em 2024, onde ele afirma que orientou Lula, chefe do Poder Executivo, como agir no caso de 8 de janeiro. Orientou o advogado-geral da União como o pedido para ele deveria ser feito. O presidente Lula me ligou também, por intermédio do ministro Flávio Dino, ele ligou e passou o telefone para o presidente Lula para verificar quais as possibilidades jurídicas. E eu disse exatamente que o governo deveria fazer os pedidos via AGU, a Advocacia Geral da União. Conversei também com o ministro Messias, e o ministro Messias, a AGU, fez aquele pedido tanto de desocupação dos quartéis,
de todos os quartéis, como pedido também de afastamento das autoridades públicas em tese envolvidas. Aí é um grande erro que foi sendo passado, de que eu afastei o governador libanês de ofício. Não, há um pedido expresso da Advocacia Geral da União para que todas as autoridades públicas, independentemente de grau, que tivessem eventual envolvimento, fossem afastadas. Então, olha só, ele acaba de dizer que ele orientou Lula, o que Lula, que hoje é parte nesse caso, deveria fazer. Pior do que isso, ele orientou a AGU como a AGU deveria fazer o pedido. Ó, AGU, peça para mim para eu afastar as autoridades. Aí, então, ele diz, houve um grande erro aí, falaram que eu decidi de ofício. Não. A AGU fez o pedido. Pois é, a AGU fez o pedido que você orientou como fazer. Jeffrey, mas isso não pode? Claro que não. Isso é um escárnio jurídico, isso é uma aberração jurídica sem tamanho, sem precedente no Brasil. Isso não pode. Por quê? Porque existe lei no Brasil ainda vigente que proíbe que o juiz assim haja. Olhem só, o Código de Processo Penal, no artigo 254, diz exatamente isso. O juiz dar-se-á por suspeito. Quando? Quando tiver aconselhado qualquer das partes. Ele confirmou que ele orientou Lula, que hoje é parte no caso que ele irá julgar. Mesmo que naquele momento Lula ainda não fosse parte do caso, hoje Lula é parte no caso, que ele, Alexandre de Moraes, vai julgar. Isso daqui é causa de suspeição, não pode ser o juiz desse caso. Todo mundo sabe, é público e notório, que Lula está como parte nesse processo da tentativa do golpe. Lula é apontado pela PGR como vítima. Então, mais um dentre tantos motivos de suspeição e impedimento do Alexandre de Moraes. Mais esse agora. E aí eu vou te falar uma coisa. Sabe como que a gente percebe quais das nossas ações estão dando mais resultados contra a esquerda? Através da reação que eles têm para cada ação nossa. Então, se é uma reação muito forte, quer dizer que acertamos em cheio. Esse é como a gente faz o termômetro para entender o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Sabe o que mais está deixando a esquerda, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, desesperada? E não só a Câmara, vou te mostrar aqui no vídeo, não só a Câmara, não só os deputados de esquerda, mas o STF e o próprio governo Lula, que o Eduardo Bolsonaro assuma a presidência da Comissão de Assuntos Internacionais, da CREDEM, né? Comissão de Relações Internacionais. E o fato dele assumir essa presidência, o que daria a ele prerrogativas para poder lidar com outros países, fazer acordo com outros países, viajar, é o que mais está deixando a esquerda e o STF desesperado. Olha só, eles estão tentando sequestrar, apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, nos últimos meses, tem feito diversas viagens, conversado com lideranças políticas, com autoridades nos Estados Unidos e em outros países, denunciando o que está acontecendo no Brasil. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele está tentando proteger a democracia brasileira, denunciando crimes que acontecem aqui dentro. E aí a esquerda se desesperou, porque isso está dando resultado. O que vem por aí, que vai acontecer contra alguns ministros do STF, será completamente desmoralizante. Vocês não têm noção, isso vai desmoralizar essas pessoas no mundo inteiro. Imagine uma pessoa que se diz defensora da democracia não poder entrar na maior democracia do mundo por ser considerada uma ditadora. Ou uma pessoa que se diz democrática não poder ter conta em bancos ou nada, nenhuma conta dela internacional porque ela é vista como uma pessoa que não respeita direitos humanos. Bom, então o PT está tentando fazer de tudo para impedir que o Eduardo Bolsonaro assuma a comissão, a CREDEM, Comissão de Relações Exteriores Internacionais, né? E de tudo, eles não têm a menor, assim, não tem vergonha. Aí vem a outra coisa que aconteceu hoje. Olha isso aqui, não, mostrando que a gente está no caminho certo, tá? PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores na Câmara é crise anunciada, avaliam ministros do STF. Peraí, ministros do STF estão preocupados que o Eduardo Bolsonaro assuma uma comissão na Câmara dos Deputados? Nós, o partido PL, temos a prerrogativa de escolher certas presidências devido ao tamanho do partido. Agora o STF quer entrar no meio, e aí fala embaixo, ó. A avaliação de magistrados ouvidos pelo blog é que o deputado pode usar a comissão para tensionar relações
próximo à eleição de 2026. O que é tensionar relações? É denunciar os crimes, as ilegalidades, a perseguição que estão acontecendo no Brasil? Mas o melhor de tudo é o último parágrafo da notícia. A ponderação dos ministros, repassada a políticos, presta atenção, os ministros do STF estão falando para os políticos o que eles devem fazer. Ocorre em meio à provável aceitação da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Para eles, Eduardo Bolsonaro vai querer escalar e utilizar a comissão para ampliar sua narrativa de perseguição e mobilizar apoiadores. Já parte da premissa que é uma narrativa. E para mobilizar, primeiro que isso não precisa mobilizar, nós já estamos mobilizados. Todos os apoiadores do Bolsonaro já estão mobilizados. O medo que o STF tem é que agora, de uma forma institucional, nós poderemos falar, comunicar para o resto do mundo o que está acontecendo aqui dentro. Vai vir o relatório da OEA, né, da Relações de Liberdade de Expressão, do Pedro Vaca, vai vir esse relatório, vai vir decisões do Congresso americano contra alguns ministros, não só ministros, vai ter delegado, vai ter PGR, vai ter muita autoridade que vai ficar internacionalmente envergonhada pelo que eles estão fazendo aqui, porque não tem como esconder mais. Vai vir aí uma investigação do que eles fizeram contra o Felipe Martins. Essa talvez vai ser a maior bomba, que já vai envolver o cometimento de um crime internacional de forjar documentos estatais para prender o cara aqui no Brasil, mesmo sabendo que ele não tinha. Vocês não têm noção da bomba que vai vir disso daí, tá? Essa mesmo, Moraes, ele vai ter que se explicar, tá? Então nós temos tudo isso acontecendo. Estamos avançando na anistia do 8 de janeiro e dia 16 agora nós precisamos colocar muitas pessoas nas ruas em Copacabana para passar a mensagem para cá, para a Câmara dos Deputados, para o centro e para o Hugo Mota, de que essa pauta é uma pauta importante que deve ser aprovada. Então assim, um ano é um ano de perspectivas muito, muito boas, mas o que mais está dando medo neles agora é o Eduardo Bolsonaro na presidência da comissão. Então por isso que nós vamos trabalhar assim para que ele, né, o próprio líder do partido já disse que não vai abrir mão, ele vai sim pegar essa presidência e vai poder usar ela para mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E olha que curioso, o que eles mais temem, o que o STF mais teme, o que a esquerda mais teme, é que o mundo saiba do que está acontecendo aqui dentro. Se isso é o que eles mais... Se eles não temessem nada, não devessem nada, eles não teriam temor nenhum. Mas o que eles mais temem é que o mundo saiba o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E o Eduardo Bolsonaro fazendo um excelente trabalho, isso sem dúvida alguma, vai poder escalar isso, ampliar isso ainda mais na presidência dessa comissão. Um abraço. Mas quero fazer referência ao posicionamento dessa casa com relação a um parlamentar. Goste do senador Marco Duval, não goste. Ele é do meu estado. Nós não temos relações políticas nenhuma. Não sou próximo dele. Ele não é próximo meu. Ele é senador da República. A Constituição, ele foi diplomado, foi votado, foi diplomado, foi empossado. E a Bíblia da sociedade, que é a Constituição, no artigo 53, confere a esses 81, depois ratificado pelo próprio senador Marco Duval, quando disse que tinha 81 de 4, não são 81, Vossa Excelência ratificou, dizendo que são 42 que estão lutando e trabalhando, e a sociedade realmente não consegue entender, senador Plínio, e arrasta todos para a vala comum, quando uma casa como essa, que se houvesse realmente Constituição no Brasil em vigor, e a separação dos poderes, o que mais poder tem é esse. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A ditadura não é só dos da toga, porque lá tem de primeira classe e segunda classe. Há de entender, por exemplo, a perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Ele não será julgado. Ele será julgado por um regime. Há um regime totalitário no Brasil. Há um consórcio de perversos. Que inclui a Suprema Corte, que devia se autorrespeitar. E essa casa tem que cobrar, porque foram aqui que eles foram aprovados. E muitos com o voto das excelências mudas. Essa casa tem sido chamada de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente. Se fosse um parlamentar de esquerda,
de PSOL do PT, o meu discurso seria o mesmo. A Constituição, o artigo 53, protege o homem que é votado, e a representatividade do voto do Estado é uma procuração para que o homem assuma a sua trincheira e fale em nome do cidadão que lhe deu um voto. É vergonhoso o que foi feito no mandato de Pacheco. Davi Alcolumbre, no seu discurso, falou 5 vezes em prerrogativas. 5 vezes. Quando ele desceu aqui e apertou minha mão ali, eu disse: você falou 5 vezes em prerrogativas. Resolva o problema de Marco Duval. Mas não era para nem pedir. É o presidente de um poder. Mas o problema é que eles todos estão juntos. É um regime totalitário desse país. Pois eles não se julgam impedidos. Quando o golpe começou na mesma data em que Flávio Dino fez uma fala para a imprensa, falando mal do TSE e das urnas. O senhor Lupe e Jair Bolsonaro não podia falar. E Jair Bolsonaro leu numa live, em dia 28, acho que de agosto, um inquérito que não estava sob segredo de justiça, pedido por Rosa Weber. Então, o golpe começou com Rosa Weber. Ela pediu à Polícia Federal para fazer uma investigação nas urnas, porque o PSDB de Aécio foi quem denunciou que houve lesões na eleição. O inquérito foi feito pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro só leu na live. E no outro dia, Alexandre de Moraes, o imperador, o cara, o inoxidável, Calígula, colocou sob segredo de justiça e criminalizou Bolsonaro. E aí? Vamos pedir o impeachment de Gunê? Eu assino. Esse cara que veio aqui do mesmo jeito, escreve uma peça de ficção. Não pode ser, porque quem escreve peça de ficção é Steven Spielberg, e ele não tem essa capacidade. Está jogando uma história toda de vida, que quem foi aluno dele fala bem. Chama ele de bom professor, de bom instrutor. Uma história, Gunê, em troca de ser reconduzido. Uma história de vida para ser reconduzido. Pedindo a condenação de Jair Bolsonaro, que está elegível. Como dizia Marcos Duval, onde é o inquérito que eu estou? Onde fui condenado? Quem condenou Jair Bolsonaro? Aqui nessa casa, nesse mesmo microfone onde está o senador Cajuru. Eu estava falando e Lewandowski aqui cortou a minha palavra. Porque Randolph, aí no lugar onde está o senador Plínio, fez uma questão de ordem, porque eles queriam colocar Dilma elegível depois de impeachmentada. Uma questão de ordem que tinha mais de 15 páginas. Ele acabou de ler, Randolph, ele aceitou, após a leitura, sem dizer preciso de um tempo para examinar. Uma questão de ordem de 15 páginas. Porque estava tudo combinado, senador Cajuru. Eles caminhavam para esse momento de possuir aquilo que eles sonhavam, a ditadura do proletariado. O Brasil nunca teve ditadura. O Brasil teve uma intervenção militar pedida pelas famílias e pelo povo contra o comunismo. Agora, essa ditadura do proletariado, nós estamos debaixo de um regime perverso. E quem votou nessa reforma tributária, essa reforma tributária é um compêndio ideológico. Sabe do preço do café? Sabe do preço de pé de frango? Sabe do preço do feijão, do arroz, nesse país desgraçadamente arrasado economicamente, por causa desta casa e da outra casa. Alexandre de Moraes prendeu Daniel Silveira. Quero relembrar que ele violou o artigo 53, mas foram os pares de Daniel, os deputados que votaram dizendo: benção Alexandre, benção papai Alexandre, nós vamos retificar a sua violação, e prenderam Daniel Silveira. Agora nós vamos ficar aqui, nós não, tire o nosso nome desses 42, desse balaio, que nós não fazemos parte. Nós não podemos nos curvar, eles querem esticar. Eu estou entrando com 3 PEC no final da tarde. E uma delas trata exatamente dessa violação a direitos de senadores, de congressistas e as suas imunidades. Essas buscas predatórias, busca e apreensão,
vai ter que passar por essa casa. Eu estou protocolando hoje à tarde violação desses direitos constitucionais. Eu preciso da assinatura de vossas excelências para que a gente possa dar um freio nesse indivíduo sem freio. Na verdade, são indivíduos. Ele só é o CEO daquele consórcio ali que hoje espizinha o país. Eu vim... Obrigado, senador Marco. Senador, depois eu gostaria de falar ao final. Sim. Complementando sua fala. Aproveitar esse minuto aqui, acho que vou deixar Vossa Excelência falar, porque na verdade eu vou ratificar sobre um pedófilo, um médico, Fernando Cunha Lima, e relembrar as acusações desse pediatra pedófilo, onde ocorreu, preso depois de 4 meses fugindo, bebendo em bons hotéis. Eu vim falar sobre isso, sobre esse crime que eu denuncio ao longo da minha vida, a defesa das crianças, um médico pediatra, abusador, e que ele não desonra esse sobrenome Cunha Lima, ele é da Paraíba, porque o Cássio Cunha Lima, que foi meu companheiro aqui, e o pai dele, que também foi um grande senador e governador, infelizmente, esse câncer aqui, esse câncer chamado Fernando, não vou falar o sobrenome, porque os outros que eu conheço com esse sobrenome da Paraíba têm dignidade, os Cunha Lima. Mas aqui está a cara desse perverso. E eu protocolei nessa casa para que no próximo pleito eleitoral, senador Bittar, nós aproveitemos a votação, senador Cajuru, para plebiscitar a sociedade, para que nós possamos tornar prisão perpétua para abusadores de criança nesse país, no próximo pleito de 2006, senador Stevenson. Agradeço, não me preparei para fazer esse pronunciamento, não me preparei para falar desse assunto, mas essa violência moral, esse assédio moral, esse assédio psicológico ao senador Marcos Duval, já foi longe demais. É preciso que haja o quê? Uma comitiva de senadores para entrar, invadir a reunião de líderes e dizer ao senador Davi, e que fez um discurso tão bonito sobre prerrogativas, que chegou a hora de ele virar a chave, e o Brasil certamente vai dar a ele uma chance com essa responsabilidade. E digo que a minha responsabilidade eu faria se fosse com qualquer um. Não aceito qualquer violação contra Vossa Excelência, contra Vossa Excelência, contra Vossa Excelência, nem fora do mandato. E as minhas PECs tratam também dessa questão depois do mandato. Porque com essa ditadura que aí está, ai daquele que sair do mandato. Ai daquele que ficar sem o mandato. Não existe primeira instância. Não existe juiz original. Não existe. Tudo é o estômago do elefante. Tudo é a sandice criada pelo Toffoli. O inquérito das fake news que vai fazer 6 anos. Dia 16, faz 6 anos desse estômago do elefante. Não é nada para comemorar, é para ter vergonha mesmo. Encerro, senhor presidente, dizendo que a denúncia do Gunê contra Jair Bolsonaro é o encontro do nada com coisa nenhuma. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.